isso, Jeremias capítulo 18, verso 1. Aleluia. Ao verso 6. E o título justamente do culto já é tremendamente maravilhoso: Descendo a casa do oleiro. Quando o servo Deus me mandou o tema, eu sei que é um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que eu não, mas o Deus que me enviou aqui tem algo para cada um de nós. Amém? Então desde já fique em espírito de oração, como já foi intercedido aqui por esse servo do Senhor Jesus. A palavra de Deus, capítulo 18, verso 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu peço que a igreja só repita essa frase comigo. Farei ouvir as minhas palavras. Ouvi as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos assim fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Pai bendito, grande é a tua misericórdia, Senhor. Tu continuas, sempre serás o oleiro, Pai. E tem misericórdia, Senhor, para que sejamos barros maleáveis, que não possamos, Senhor, jamais resistir, Senhor, a performance que tu já estás predisposto a fazer em cada um de nós. Jamais, Senhor amado, o barro vai dizer ao oleiro como ele deve ser feito, mas é o oleiro que determina o bolo de barro, o modelo do vaso, que não deixa de ser barro, mas nas tuas mãos torna-se algo tremendamente diferente, Pai. Essa é a tua rica mensagem, Senhor, para nós. Ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, preenche nosso ser, nossa alma, nosso intelecto, e aquilo que respirarmos, Senhor, seja tão somente a tua palavra, para que possamos viver, Pai, nesses dias maus, onde justamente os cânticos e louvores que foram, Deus, simplesmente ofertados, Senhor, a Ti, pois Tu és merecedor, é anunciando que a Tua vinda está bem próxima. Oh, aleluia, Pai. E é necessário, Senhor, que nós que somos vasos nas Tuas mãos, possamos estar à Tua inteira disposição para pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando, Senhor, nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos, aleluia. Agradeço também, a presença da minha mãe, está aqui a nossa irmã Maria da Glória, aquele cabelinho branco ali, meu irmão Josias, tantos outros irmãos que nós estamos revendo aqui, que sabe um pouco, do que Deus preparou para nós aqui nessa casa, aleluia. Mas queremos ser justamente direto, irmãos, naquilo que Deus está trazendo para nós nessa noite, aleluia. Descendo a casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome do próprio profeta Jeremias tem um significado interessante. O Senhor é alto, o Senhor é grande. E é interessante que ele chega para Jeremias, toda essa cena que ele conversa com o profeta Jeremias, é uma resposta
das orações do profeta. Você está rogando ou pedindo algo ao Senhor? Está, né? Então te prepara que Ele vai te mostrar uma cena. Jeremias era tido como profeta chorão, não porque ele era uma pessoa, né, vamos dizer assim, queixosa, chorava, né, por algumas coisas que ele não tinha acontecido com ele, uma pessoa melindrosa, vamos dizer assim. Ele chorava pela nação de Israel. Jeremias, ele atipifica Cristo. Jeremias foi muitas vezes ao calabouço, desceu às cisternas, né, de fezes, é isso mesmo. Mas ele não abria mão para que alguém dissesse para ele: você tem que pregar aquilo que nós estamos pedindo que você pregue. Ele dizia: só entrega o recado do Senhor. Aleluia. Por isso que ele estava atento, ele intercedia. Os dois reinos, Judá e Jerusalém, reino do sul, reino do norte, estavam em decadência, irmãos. A nação de Israel, o povo de Deus, estava com crise existencial, crise de identidade, sabendo que havia e que sempre existiu um Deus que cuidou deles. Será que isso não está acontecendo na nossa realidade? Nós somos os Jeremias do século 21, aleluia. Chorar pelas almas, chorar pelos povos, chorar pelas nações. E Jeremias não chorava para ser visto, ou aplaudido, ou ovacionado, mas Deus sabia o choro de Jeremias. Mas esse que estava um dia Jeremias, no seu dia a dia, como acontece com cada um de nós. E é interessante, irmãos, que aquilo que você está rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor, é necessário, é mister, que esteja no campo da ótica e do propósito de Deus. Deus não vai te abençoar simplesmente para te fazer, né, ou te satisfazer a você teu bel prazer. Não existe isso. Se você é barro, se você é servo, o oleiro vai te moldar a sua forma, a sua visão, porque Ele é o oleiro, Ele é o dono, Ele é o Senhor, e nós somos servos, aleluia. Existem muitos cristãos confundindo, achando que Deus tem que, tudo que Ele pedir, Deus tem que atender. Deus não é, nunca foi, nem será o gênio da lâmpada, amém? Nada gira em torno de mim nem de você, gira em torno do Senhor Jesus. Importa que nós temos que agradá-lo, fazer com que Ele se agrade daquilo que nós estamos rendendo ao seu nome, prestando a Ele louvor e adoração, porque Ele é de fato o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de nossas vidas, nosso Salvador, aquele que justamente nos garante. Porque é que você diz, como foi cantado aqui vários hinos, né, que fala que nós iremos morar na glória celestial? Por quê? Quem te dá essa garantia? Nunca é pelo que somos ou que fazemos, é pelo que Ele já fez. Jesus já fez. Eu só tenho que justamente me inserir nele. Está lá em João capítulo 15. Eu era videira, oliveira brava, mas Jesus pegou essa oliveira brava e fez um enxerto na oliveira verdadeira, cujo Pai, o Senhor dos exércitos, que enviou o seu Filho, e agora está aqui conosco, que o seu Espírito, que é o Deus triuno, o mesmo Deus em pessoa, dizendo para mim e você, que nós agora não somos mais aquela velha criatura. E você, meu prezado amigo, dileto ouvinte da palavra de Deus, conforme estava falando aqui o pastor Joaquim do Amaral, você veio convidado pelo Senhor, aleluia. Você está aqui a convite de Deus, mas Ele mandou justamente o que? Alguém te convidar.
Ele mandou um porta-voz. Entendeu agora? Você é privilegiado. E aqui nós estamos, irmãos, vendo uma coisa interessante. O profeta Jeremias, orando pela nação de Israel, chorava justamente porque Israel estava desconhecendo o Deus que tinha justamente tirado eles de nações idólatras. E diz o Senhor e diz a palavra que Deus deu um novo nome. Ó vermezinho de Jacó, eu te tirei dentre as nações. Eu sempre digo, irmãos, que Deus é tão majestoso, tão glorioso, que Ele poderia justamente, né? Por isso que Deus desconhece a palavra fácil. Muito cuidado com essa palavra, viu? Deus desconhece. Se você perguntar a Deus, o que é fácil? Ele diz, eu não sei. É o mesmo Deus também que ignora a palavra impossível. Se você, Deus, o que é para ti impossível? Ele diz, eu desconheço. Entendeu agora? Enquanto que para nós temos justamente uma tendência de justamente escolher as coisas mais práticas, mais fáceis, mais acessíveis, Deus justamente Ele dificulta. Aleluia. É justamente porque Ele é o Deus que se apresenta, Ele se revela nas coisas onde eu e você achamos que é impossível, mas para Ele já está justamente acontecendo. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Aleluia. E Jeremias precisava ouvir da parte de Deus que as suas orações estavam sendo ouvidas. Não desista, irmão. Jeremias foi um profeta que ele assumiu a responsabilidade também muito novo, 70 anos depois da morte do profeta Isaías, o profeta messiânico. E ele justamente, como nós falamos aqui, ele, como origem também o seu pai, sacerdote, da cidade de Anatote, ele veio para Jerusalém. Não havia da parte de Jeremias nenhuma intenção de ser justamente aquilo que Deus chamou ele para fazer. Já aconteceu isso com você? Que não é aquilo que eu planejo, o que você planeja, o que você acha, o que você pretende, é o que Deus quer. Por isso que eu sou vaso e Ele é o oleiro. Por isso que eu sou barro e Ele é o oleiro. Ele faz como Ele quer. Interessante, irmãos, que Deus garante. Deus se garante. Nós achamos que nos deslumbrar dos nossos olhos, aquilo que nós podemos contemplar, como aconteceu, né? Abraão e Ló. Ló chegou a ver as verdes campinas do Jordão e disse, eu já me decidi. Abraão era para justamente ter a prioridade, era o mais velho, era o tio de Ló. Mas Abraão disse, olha, escolhe a parte que você seguir, você vai, eu vou justamente ao oposto. E diz a palavra que aos olhos de Ló, as verdes campinas do Jordão foi justamente deslumbrante. Isso, já que eu estou com poder de decisão, né? Era dele, ele me deu, então antes que ele escolha, eu vou escolher. E ali a palavra do Senhor diz que Ló escolheu as verdes campinas do Jordão. E vocês sabem, né? É justamente onde estava Sodoma e Gomorra. Abraão vai justamente o oposto. Terra árida, seca. Mas ali Deus enche Abraão de graça, de sabedoria. E ali estava Abraão intercedendo de novo por Jó, dizendo, Senhor, tem misericórdia. E aí Abraão ele faz aquele diálogo com Deus, apelando para Deus pela misericórdia. Justamente, irmãos, é o que acontece conosco. Deixa Deus escolher. Deixa Deus decidir. Porque quando pensamos que nós estamos decidindo algo com tanta precisão, Deus está dizendo, eu tenho algo melhor. Deus não está dizendo que a tua escolha, ou a tua perspectiva, ou aquilo que você está decidindo é ruim. Não, isso é bom.
Mas ele está dizendo o seguinte: eu tenho algo melhor. Se você na sua concepção e perspectiva, né, está justamente se resguardando e tendo assim, salvaguardando assim, confiando que aquilo ali está dando tudo certo, aí Deus diz assim: eu tenho algo melhor. Negócio é negócio. Eu ouvi isso do Senhor. Mas Senhor, está tudo certo, tudo prontinho, só assinar o contrato. Aí Deus brada: negócio é negócio. Vai encarar? Mesmo assim, irmãos, aí eu tive que desfazer tudo. E ali estava o profeta Jeremias. Interessante, irmãos, que quando você vê essa cena aqui, cena simples. Se você morasse em Tracunhaém, por exemplo, é uma cidade que tem muito, né, artífice do barro, quartinha, jarra, né? Muitos artistas que você vê de obra de arte no tocante à argila, boa parte é ali de Tracunhaém. É isso? E você morasse ali em Tracunhaém, Deus falasse para você o seguinte: desce ali a casa daquele artífice, a casa daquele oleiro, vá para lá e eu vou te mostrar algo. Você poderia dizer: mas Senhor, isso é cotidiano, isso é rotineiro, o que é que eu vou chegar lá? Ele vê ele fazendo jarra, quartinha, jarra. Isso aqui eu vejo praticamente quando eu abro a minha porta. Não resista ao Senhor. Aleluia. Jeremias estava simplesmente esperando algo de Deus. Você está esperando algo do Senhor Jesus? Você está esperando algo do Senhor? Fique atento que Deus vai te mostrar uma cena. E você vai dizer: Senhor, eu te agradeço por isso, porque na minha visão era totalmente outra, mas tu me revelaste pela tua graça e infinita misericórdia. E ali ele desce. Interessante, observe uma coisa interessante. No próprio texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te. E ao mesmo tempo vem outra palavra: desce a casa do oleiro. Descendo a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Interessante, irmãos, que o primeiro e o segundo versículo está justamente aqui sendo emitida uma ordem. Deus, Ele manda. Deus não pede nada a ninguém. Quem pede é o pastor. A gente tem que pedir de forma educada, que somos servos, né? Mas Deus não pede, Deus ordena. Amém? Aí não tem aquele ditado que diz assim: manda quem pode o quê? E obedece quem tem juízo. E por que você quer fazer diferente? É isso mesmo. Obedecer. A cartilha do cristão, que significa o quê? São os 3 R's, né? Renúncia, renovo e restauração. Se não houver renúncia, se você não ceder, você não tem condições nenhuma de ver o renovo, muito menos de receber de Deus a restauração. Nós temos que renunciar. Renunciamos, fizemos uma parte interessante, com a ajuda e a graça do Espírito Santo de Deus. Você, meu prezado amigo, está tendo a chance de renunciar justamente à velha criatura e ter de Deus o que? O renovo, a restauração e justamente o que precisamos. Sem renúncia não há renovo nem restauração. Você vai entender por quê. Que quando ele observa, ele tem o ouvido atento, é tanto que assim: eu farei ouvir as minhas palavras. Aqui não diz aqui, eu vou te mostrar. Entendeu agora? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Desce e eu farei ouvir as minhas palavras. E aí já vem a segunda parte, a parte da obediência, a parte daquele que realmente está justamente atento para cumprir o ir do Senhor.
e a ordem do Senhor, e desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo o que? A sua obra sobre rodas. Eu tive o privilégio de trabalhar com Nado de Olinda. É um artífice do barro, muito conhecido. Na época, ele vendia várias peças, tanto de modelagem como de vaso. Ele teve um tempo aqui. É um servo de Deus. Para você ter uma ideia, ele faz instrumento de sopro de barro, justamente com todas as notas musicais aqui, né? Ele faz uma espécie de uma gaita, uma flauta, na forma de, por exemplo, de uma ostra, na forma de como fosse uma asa de um pássaro. Ele chegou aqui até tocar, não sei se alguns irmãos ainda se lembram desse episódio, né? Nado de Olinda. E quando eu leio esse texto aqui, eu tenho um pouquinho de intimidade, vamos assim dizer, porque eu observava. E ele diz aqui, ele fazia a obra sobre o quê? Sobre rodas, porque realmente são duas rodas. É uma que fica em cima, menor, aí desce justamente uma haste, e depois a outra maior. Hoje, esses artífices, eles colocam o motor, e eles conseguem dar aceleração, né? E ao mesmo tempo reduzir um pouco a velocidade, né, do torno. A gente chama de torno. Mas o dele era no pé mesmo, né? Era justamente eu percebia que era o pé canhoto. Então, a velocidade ele controlava tudo no pé. E ficava observando que ele pegava um bolo de barro, amassava bem amassado, né? Pegava a água, quando ele estava bem maleável, ele chegava assim. Tem uma coisa interessante, irmão. Pegava um bolo assim, em cima do disco, assim. Ele dava uma pancada bem forte. E era interessante, bem no centro. O que é que significa? Que se o bolo de barro cair um pouquinho a mais fora do centro da roda, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Ele tem que estar justamente no centro, né? Por causa da inércia, né? Isso aí. Aí ele vai subindo o vaso, vai subindo, então vai a coisa fazendo do jeito que ele quer. Então ele batia o barro bem no centro mesmo do disco, do primeiro disco, para que justamente fosse subindo. Essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro estágio, é necessário que você esteja no centro da vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é que quer ser um vaso torto? Ninguém, né? Ninguém. Aqui tem um canto assim, os irmãos cantaram aqui, não foi? Eu quero ser, né? Senhor amado, né? Não é? Você não vai ser, Senhor, eu quero ser um vaso torto. Não é isso? Você não vai dizer isso. Por quê, pastor? Porque o que vem de Deus é perfeição. O que vem de Deus é ajuste. Torto, se nós não procurarmos, né, focarmos o norte que é Jesus, a gente já sai já sai justamente do eixo central. Que eixo central é esse, pastor? A adoração ao nome do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, Deus é digno do meu e do teu louvor. Não é um louvor circunstancial. Você não tem que ser crente eventista. Esse nome a gente batizou lá, não foi? Os irmãos aqui sabem o que eu estou falando. O que é isso, pastor? Crente eventista? É o famoso crente de evento. É isso aí? É. Mas o teu louvor é constante. Na casa do Senhor, louvando a Deus, independente de aniversário, de culto de ações de graça, porque a minha vida e a tua vida tem que ser um constante altar de ações de graça do Senhor. E isso vai acontecendo, irmão, de forma tão natural, entre aspas, mas é o sobrenatural agindo justamente no natural que Deus criou, que somos nós. É a mão soberana do oleiro, justamente no barro, na argila, que não tem vida nenhuma. Se ele jogar o barro lá e o torno ficar rodando, simplesmente vai ficar ali um bolo de barro. Mas quando ele começa a colocar as suas mãos, ele começa a dar forma. E tem uma coisa interessante, irmãos, uma coisa muito interessante. Se eu não me deixar
ser um barro moldado por Deus, nunca serei um vaso em suas mãos. Entendeu agora? Mesmo sendo um bolo de barro, que todos nós somos, mas se eu não permitir ser moldado por Ele, amassado por Ele, nunca, ainda que eu almeje, eu serei um vaso nas suas mãos. Mas é necessário que eu continue no centro da vontade do Senhor, para que justamente quando Ele colocar as suas mãos e fazer aquilo que Ele quer fazer, moldar a minha vida e a tua vida. E sabe o que acontecia? Que eu observava ali quando o irmão Nado estava rodando ali o vaso, ele pegava uma espátula e por dentro ele colocava a mão e vinha justamente subindo a forma que ele ia dando com a espátula, que já vinha no acabamento já. Ali ele fazia o friso que ele quisesse fazer, né? Mas ele percebia que tinha pedra. No barro ainda tinha pedra. Pedacinho de pedras na argila. O que é que isso pode acontecer? É interessante que quando ele sentia a sensibilidade da mão dele, ele parava o torno, ia lá, tirava um pedacinho mesmo assim, aí jogava fora. Dependendo do furo que fosse feito, ele pegava a mesma massa, colocava lá, calafetava e voltava de novo, até que ele sentisse justamente a suavidade da argila, e ia fazendo justamente aquilo que ele queria fazer. Aí eu pergunto, vocês podem perguntar, o que é que essa pedra ia causar se ela ficasse ali? Quando esse vaso fosse colocado no forno, ela ia estourar. Esse vaso ia sair, mesmo já, né, cozinhado ou cozido, vamos dizer assim, com falha. Alguém já pegou num vaso que ele está rachado ou com falha, e quando você pega nele assim, dá aquele toque, bem. Percebeu isso aí? Então a primeira coisa, quando a gente estava tirando os vasos do forno, ele ia pegando e fazendo bem, e depois ele olhava assim, ó, ver se na luz do sol ele via alguma fresta de alguma falha, porque aquele vaso não era mais apropriado para ser vendido ao cliente. Isso traz lições para nós? Traz. Mas mesmo assim acontecia algo interessante. Quando, dependendo do estrago ou da danificação do vaso, ele quebrava, ele já cozido, veja só, ele quebrava aquele vaso e tinha um bocado de vaso quebrado. O que ele fazia? Nós colocávamos numa máquina e ela triturava, ficava feito um pó. E o que era que acontecia? Esse vaso ou vários vasos que foram triturados ali, era misturado novamente a outra massa, e ela, né, feito toda aquele amaciado, como diz a história. E o que é que acontecia? Era feito outro vaso. Agora veja uma coisa interessante, isso era chamado, vocês devem ter ouvido, ele é chamado de vaso refratário. O que é que significa isso, pastor? Esse vaso, ele entrava no forno, ele suportava altas temperaturas, e ele podia ser esmaltado. Ele entrava novamente no forno para ser decorado, e chegava a temperatura de uma faixa de 1.800 a 1.000 graus. Já entendeu? Aí a gente ficava brincando. Brincando o quê? Você botava um lingote de ferro, parecia papel, derretia. Só ele que suportava. Você olhava para dentro do forno, aquele tudo vermelho, e se você colocasse qualquer algo, poderia explodir, porque a temperatura é muito grande. O que é que significa isso? Que Deus é Deus de restauração. Quando o inimigo pensa que quebrou, aí Deus, vou te fazer com mais força ainda, vou te renovar com mais ousadia ainda. Aleluia! E observava todo esse detalhe. Mas vem a casa do oleiro, você tem que descer a casa do oleiro para ouvir. E Jeremias desceu, e quando ele estava observando, ele viu que o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou. Ele novamente amassou, tem que amassar, ele tem que untar, o bolo de barro tem que ficar novamente compacto, não pode ficar com brecha nem com ar dentro. E ele vai de novo e faz o vaso a forma que ele quer fazer. Jeremias disse, tudo bem, estou vendo na cena normal. Aí vem justamente agora a pergunta do Senhor: não poderei eu fazer o
que esse oleiro, que você devia ter visto tantas vezes os artífices fazer esta obra, e você nunca imaginou, poderei eu fazer ou não com vocês, ó casa de Israel. Agora, uma coisa interessante, irmãos, aquele vaso que quebrou, o oleiro, ele pega o mesmo bolo de barro, ele não joga fora, para depois pegar outro bolo de barro. Agora eu vou fazer outro vaso, já quebrou, eu vou jogar fora e vou, né? Ele amassa novamente e refaz outro vaso. Descer à casa do oleiro é se submeter justamente ao senhorio de Cristo. É justamente aquilo que nós temos naturalmente como seres humanos, o achismo. Eu acho, eu penso assim, eu quero assim. Aí Deus disse: desce, Jeremias, desce um pouquinho do teu pedestal. Eu tenho ouvido tuas orações. Irmãos, Deus tem ouvido as nossas orações. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a resposta é de Deus. O tempo é dele, é o Senhor do crono. Ele nem vai dizer como fazer a você, e nem quando vai fazer. Não compete nem a mim nem a você, aleluia. Mas ele vai fazer. Você crê? Você crê realmente que Deus vai fazer? Continue orando. Tem uma coisa chamada até que. Alguém já vai falar sobre isso aí? Muitos não recebem a bênção porque não pratica o até que. Você vai entender rapidinho. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Até que aconteça, até que se realize. Eu não vou desistir de orar. Eu não vou desistir de orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Eu não vou desistir de orar até que. Amém? Até que. Jeremias estava orando: Senhor, o teu povo está só, tem misericórdia, Senhor. Até os ímpios, eu acho que ainda. Mas Deus disse: é meu povo. Os ímpios são os ímpios, o meu povo é o meu povo. Mas Jeremias orou até que Deus mandou a resposta. Ele ouviu: desce. Poderei eu não fazer com a casa de Israel o que está acontecendo? Então, irmãos, é necessário, é mistério, que essa cena que Deus mostrou a Jeremias, Deus já fez isso com Jeremias logo no primeiro capítulo, né? A vara de amendoeira. Não era a primeira vez que Deus está dizendo: Jeremias, eu vou te mostrar uma cena aqui e ver se eu não consigo fazer isso. É aquela mesma cena que Deus chama também o profeta Ezequiel. Ele diz: o que é que você está vendo? Senhor, eu contemplo um vale de ossos secos. E aí? Poderá esses ossos se tornar um grande exército? Qual é a resposta do profeta? Tu sabes, Senhor. Tu tens poder para isso. A minha visão não chega até aí, mas eu sei que tu podes. Bem sei que tudo podes. E ali, irmãos, Jeremias sai, justamente você vai ler o capítulo todo, e você vê as promessas de Deus à casa de Israel, ao reino de Judá, a restauração. Deus é Deus de restauração. O inimigo diz: acabou, perdeu, quebrou, rachou, taquara rachada, não emite som, não é? Bom nenhum, né? Mas Deus consegue te fazer um vaso afinado. Aleluia. É crer. Você está orando, espere no Senhor. Ainda que pareça algo, né, que você não esteja. Eu volto mais uma vez. Jeremias chega: sim, Senhor, eu estou vendo um moleiro fazendo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: que da mesma forma que ele tem autoridade de fazer esse bolo de barro que acabou de ser quebrado desse vaso, fazer um novo vaso, assim faço eu com vocês. Poderá o bolo de barro, né, ou aquele monte de argila, dizer para o oleiro: não, eu não quero ser uma quartinha, eu quero ser um vaso mais redondinho, com a boquinha mais larga, tal, aquele detalhe, né? Aí você diz: e barro fala? Entendeu? Ele se molda.
ele se rende, ele se entrega. E aí o oleiro, na sua sabedoria, Deus na sua, infinita graça, ele vai justamente fazendo aquele vaso. É interessante, irmãos, não existe vaso igual ao outro, ainda que seja na forma, viu? Vai ter um detalhe que você vai perceber, porque na forma tem aquela questão de você depois dar o acabamento, onde foi justamente a junta da forma, vai ter detalhe ali. Mas quando o vaso é feito dessa forma artesanal, pela mão do oleiro, toda aquela dobra que ele dá naquela mão, se ele for fazer o vaso, pareia daquele vaso, ele tem que ter a máxima, garantia que ele vai fazer o mais próximo possível, na mesma largura, na mesma altura, com os mesmos detalhes. Mas se você colocar os dois um perto do outro, você vai perceber a diferença, mas de longe você não vê. Por quê? Somos todos iguais diante do Senhor Jesus. Mas Deus diz assim: aquele tem um jeito de ser, aquela tem um jeito de ser, porque eu fiz assim. Aquele ali tem uma dobra a mais, porque fui eu que quis fazer assim. Aquele ali eu fiz um gargalozinho mais, mas fui eu que fiz assim. Para quê, irmãos? Para cada vez mais ele ser cheio da minha graça, cheio da minha unção, e fazer justamente aquilo que me apraz. Irmãos, nós estamos ainda nessa terra para justamente cumprir a ordem do Senhor Jesus. Nada mais, nada menos. Você pode ter N realizações na tua vida profissional, onde você, no teu ministério, que é o ministério de Deus, na tua vida familiar, e é isso mesmo. Ore até que, é isso? Até que aconteça. Mas não perca de forma alguma o brilho, o norte, aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê, meu irmão? Quantos crentes pararam na caminhada? Por quê? Porque depois que algumas realizações aconteceram em suas vidas, eles ficaram desnorteados. São verdadeiros meros frequentadores. Passaram de adoradores para admiradores, de crentes justamente fiéis, genuínos do Senhor, para simplesmente religiosos. E Deus abomina. Deus quer um vaso que ele justamente trabalhe da forma que ele quer. Que possamos pedir ao Senhor Jesus essa graça, essa misericórdia. E aí, irmãos, tudo que o mundo chama de sucesso não se compara ao que a Bíblia diz, bem-aventurado. O mundo fala de sucesso, a Bíblia não fala de sucesso. Fala, pastor, se estiver equivocado, me corrija. Fala de sucesso a Bíblia. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, realizado é o homem que cumpre conforme a palavra de Deus. É o servo, é a serva do Senhor, é o jovem, é o adolescente, é o adulto, é o idoso que faz conforme a palavra de Deus. E prosperidade nós sabemos já, é quando você consegue repassar aquilo que Deus te entregou, não aquilo que o mundo prega. Ostentação. Prosperidade é quando eu tenho, Deus me concede e eu repasso. Isso é prosperar, por quê? É justamente o que nós chamamos de quê? Liberalidade. Eu libero a graça de Deus porque eu tenho a graça. Eu prego e libero o amor e a salvação do Senhor porque eu já sou salvo em Jesus. Só é quem prega o que tem e que prega aquele que tem, o que é, o que faz. Eu não prego para ser salvo, por ser salvo eu prego. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Desçamos a casa do oleiro. Temos muito o que ouvir de Deus. Não poderei eu fazer isso com vós, ó Israel, ó ovelhas, ó povo amado meu. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.